E aí, palmeirense? Torcida que canta e vibra, tudo bem aí? Dando like, compartilhando nas redes sociais, principalmente no grupo de WhatsApp e Facebook também. Pode esquecer também de ativar o sino aí, ó, ver se tá inscrito. Inscreva-se, ative o sino. E eu vou mandar um recado pros haters, diga-se de passagem, tá? Pra aproveitar o embalo aqui. Tenho recebido algumas mensagens estranhas de haters aí, já recebi algumas antes e tal. Mas como eu tô meio... Eu vou mandar um recadinho aí, ó. Alô, haterada. Haterzada. Todo mundo que tá aí falando que vai se desinscrever e o baralho a 4. Olha, vocês estão me fazendo um favor se desinscrevendo. Quem é hater que tá aqui só pra falar merda, obrigado. Não, você não é bem-vindo, vaza, tá bom? O canal aqui não tá feito pra gente encher o saco aqui não, entendeu? Tá feito aqui pra comunidade alviverde. Então se você é palmeirense, venha. Se você não é, vai ficar de mimimi aí. A porta da casa, a porta da rua é serventia da casa. Quase que eu falo trocado aqui, mas importante é a intenção. Vai lá. Palmeiras busca aproximação da Conmebol antes de mata-mata da Libertadores da América. Presença em eventos da entidade estreitou a relação entre Gagliotti e Alejandro Domingues, presidente da Conmebol. Eu, hein? Palmeiras tem estreitado suas relações com a Conmebol há 2 anos, mas a presença de Maurício Gagliotti no sorteio dos oitavos de final e o envio de Daverson e Felipe Melo aos julgamentos de suas expulsões foi realizado no Paraguai aproximou ainda mais o clube da entidade sul-americana. Segundo o site UOL, o Palmeiras considera a relação da Conmebol como próxima atualmente. Isso faz parte aí de um trabalho interno e é considerado aí fundamental pelo clube para conseguir reduzir problemas contra brasileiros nas competições continentais, que não são exceções. Olha só, o primeiro ato de pressão do Palmeiras com a Conmebol foi em 2017, quando o clube conseguiu a redução da pena de Felipe Melo após confusão no Uruguai com jogadores do Peñarol. Quem não se lembra dessa confusão? O volante poderia pegar 6 jogos de punição, mas pegou apenas 3. Na quinta-feira, ou seja, amanhã, Gagliotti fará parte de uma reunião com os presidentes de todos os outros clubes classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, que discutirão, né, nessa reunião da Conmebol, diga-se de passagem, o encaminhamento da competição. O Palmeiras entra em campo pela ida das oitavas no dia 23 de julho contra o Godoy Cruz, na Argentina. A volta será na semana seguinte, no Allianz Parque. Mais notícias do Verdão chegando, vamos puxando as notícias pra galera. Grato ao Palmeiras, zagueiro projeta seguir crescendo na Suíça e sonha com Champions League. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o zagueiro Nathan assinou o contrato com o FC Zurich, seu terceiro clube na Suíça. Ele que veio do Grasshopper para o Palmeiras, né? Grasshopper que rescindiu seu contrato lá e o Palmeiras rescindiu aqui também e ele assinou com o FC Zurich, lá da Suíça. O zagueiro Nathan está prestes a iniciar, portanto, aí novo momento na sua carreira. O defensor encerrou aí o contrato com o Palmeiras, assinou 3 temporadas com o FC Zurich, seu terceiro clube no futebol da Suíça. Ele foi atleta do Verdão por mais de 11 anos. Em 2014, lutou com o resto do elenco para fugir da Série B. Tá bom, né? Chega de Nathan aqui. Já falamos demais, já não é jogador do Palmeiras mesmo, então tá bom. Já sabe que ele foi pro FC Zurich por 3 anos, né? 3 temporadas lá na Suíça, na Europa. Quem sabe aí conseguir a Champions League, né? O Zurich que de vez em quando tá na Champions League, então provavelmente ele vai jogar a Champions League sim. Casa C. Zurich Casa cheia. Palmeiras divulga nova parcial de ingressos vendidos para o jogo decisivo contra o Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras recebe o Internacional no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e decide a vaga nas semifinais aí, né? A vaga para semifinais na próxima semana em Porto Alegre. Então, hoje recebendo aí
E a gente vai passar a parcial de ingressos aí, atualizada para você. Palmeiras encara o Internacional nesta quarta-feira, gente. A bola rola às 9h30 da noite pelo horário de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2019. O duelo é um dos mais aguardados desta etapa e promete um grande público na casa palmeirense. Até o momento, o Verdão confirmou a venda antecipada de 32 mil ingressos para a partida. Como ainda resta mais algumas horas até a partida, a tendência é que este número aumente um pouco mais. A média de público do Palmeiras na temporada é de 29.243 torcedores pagantes. Olha os preços para quem vai no estádio, você que está em São Paulo, que vai para o estádio. Olha só, o Gol Norte está R$100, hein? A meia entrada, óbvio, né? 50. Então vou falar aí, todos têm meia entrada. Você já calcula que é a metade do preço. Não preciso falar o óbvio. O Gol Norte está R$100, a meia é 50. O Gol Sul está R$150. O Gol, a zona central-leste do Allianz Parque está R$200. A central-oeste, R$250. Superior Norte e Sul, R$120. Superior Leste-Oeste, R$130. Superior Visitante, R$120. Para quem vai ao Allianz Parque assistir o jogo do Verdão contra o Internacional hoje, certo? Pela Copa do Brasil, jogo aí de ida das quartas de final. Olha só, pontos de venda física, bilheterias do Allianz Parque na Rua Palestra Itália, Portão A, somente no dia do jogo, ou seja, é agora mesmo que você tem que ir então, que é hoje. Endereço Rua Palestra Itália 214, em Perdizes, São Paulo, SP. Horário de atendimento, né? Até às 10 horas, até o intervalo da partida. Você pode ver só um tempo. Paga esse absurdo e ver um tempo, tinha que pagar a metade, então. Bilheterias do Allianz Parque, Portão B também, na Avenida Francisco Matarazzo, né? 1705, em Água Branca, São Paulo. Horário de atendimento aí é o mesmo. Até o intervalo da partida, praticamente. Daqui pra frente até o intervalo da partida, do horário que você está vendo esse vídeo. Então, se você ainda tá querendo ir lá, bilheterias do Allianz Parque também na Rua Padre Antônio Thomas, Portão C, somente hoje. Não tem mais como ser, até porque o jogo vai ser daqui a pouco, né? Água Branca, São Paulo, também na Rua Padre Antônio Tomás. Como eu falei, horário de atendimento hoje até o intervalo da partida. Desde as 10 da manhã até o intervalo da partida. Para todos os casos aí. Tá dado tantas informações, portanto, para você aí, que tá aí para ver o jogo em São Paulo no Allianz Parque. Palmeiras já conquistou 16 títulos nas categorias de base em 2019. Olha só a lista. O Palmeiras tem muitas conquistas na base. As principais conquistas da base do Verdão este ano, até então, foram o Mundial de Clubes Sub-17 e também a Copa do Brasil Sub-20 frente ao Cruzeiro. Agora me falei a memória que se a Sub-20 ou é a Sub-17 que foi do Cruzeiro. Mas eu acho que é isso mesmo, Sub-20 contra o Cruzeiro, né? Me corrija se eu estiver errado, comenta aí. Aí comentando se você vai ao jogo, se você não vai, deixa tua opinião aí. O Palmeiras vem arrastando títulos nas suas categorias de base. Mesmo o ano estando ainda no mês de junho, o Verdão já conquistou 16 competições, hein? De acordo aí com informações do site Base Palmeiras, que é especializado em informações da base Alviverde. As principais conquistas do ano até então foram o Mundial de Clubes Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. Com base em dados aí do portal Base Palmeiras, listamos os títulos da base do Verdão em 2019. Vamos conferir aí. Palmeiras ganhou o Sub-20, né? No Sub-20 ganhou a Copa do Brasil e também ganhou o Terborg Tornooi, torneio da Holanda, olha o nome esquisito. No Sub-17 ganhou o SNAF Mundial na França, também o Mundial de Clubes na Espanha. Sub-15 agora, We Love Football da Itália, venceu também o Evergrande Cup e o U15 International Football Championship da China. Ainda no Sub-14 agora, no Sub-14 ganhou o Tóquio U14 International Youth Football Tournament
no Japão, e também ganhou aí o Torneio Brasil-Japão Sub-14. No Sub-13, o Palmeiras ganhou a Copa Ouro e a Taça Brasil Sub-13 de Campo Bom. Pelo Sub-12, o Palmeiras esse ano já ganhou a Copa Puma Toreros, lá no Japão. Ganhou também a Carpesol International Challenge, no Japão. E ganhou ainda a Copa de Futebol Cidade Verde, né? Foi campeão aí. Além de ter ganhado também a Hainan Guangzhou International Cup, na China. Palmeiras Sub-11 também ganhou. O Palmeiras Sub-11 ganhou a Copa Ouro e o Palmeiras Sub-11 também ganhou a Gold Cup Sub-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 troféus aí. Ô, louco, meu. 16 títulos já ganhados aí só nas divisões de base. Tá ganhando mais que profissional, louco. Copeiro, técnico com mais títulos na Copa do Brasil. O Filipão vai em busca do Penta. Luiz Felipe Scolari venceu a competição em 2 vezes pelo Palmeiras e 1 vez por Grêmio e Criciúma, cada um. Assim, o técnico vai em busca do Penta da Copa do Brasil em 2019. Seria o seu tri pelo Palmeiras, ele que ganhou em 2012 e antes lá em 98, na época de Paulo Nunes e Oséias. Pentacampeão do mundo pela seleção brasileira em 2012, Luiz Felipe Scolari busca a 5ª conquista de uma outra competição, a Copa do Brasil, torneio no qual o técnico já ergueu a taça 4 vezes, por 3 clubes diferentes, 2 delas pelo Palmeiras. A série foi iniciada nos 90 com o Criciúma, depois passou pelo Grêmio, onde também foi campeão, e enfim chegou ao Palmeiras, clube no qual ergueu a Copa do Brasil 2 vezes. Agora o técnico com o maior número de conquistas do torneio segue em busca de um novo Penta. As conquistas do Filipão foram as seguintes: 91 com o Criciúma, time pequeno aí, né? Um time desacreditado, o Criciúma, e o Filipão venceu, né? Na campanha do título inédito do time da cidade do Carvão, Filipão fez o que sabe de melhor, estabeleceu uma defesa segura que sofreu apenas 3 gols em 10 jogos disputados. Além disso, fez um time seguro, que simplesmente não perdeu ao longo da Copa do Brasil, em jogos contra o Biratã do Mato Grosso do Sul, Atlético de Minas Gerais, Goiás, Remo e, por fim, Grêmio. O técnico tinha na época 42 anos. Aos 42, Filipão comandou o Criciúma na conquista da inédita Copa do Brasil, o maior título da história do Criciúma. Curiosamente, os duelos contra o tricolor dos Pampas, onde Filipão seria bem sucedido na sequência, foram equilibrados. 2 empates na decisão. Olha só, com o famigerado gol qualificado, né? Ou gol fora de casa, valendo como critério de desempate naquela época. No Estádio Olímpico, com o zagueiro Vilmar abrindo o placar para o Tigre aos 15 minutos, com gol de cabeça, mas o atacante Maurício empataria o jogo na final do segundo tempo, no dia 30 de maio. Na volta, Heriberto Russi, em 2 de junho, um empate por 0-0. Diante de 19.525 torcedores, festa em Criciúma, no único título conquistado até hoje pelo estado de Santa Catarina, na história da Copa do Brasil. Em 94, Filipão ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio, contratado em 93 por um time que já havia sido campeão da Copa do Brasil 5 anos antes. O tricolor gaúcho endossou a ideia de ser um time copeiro, que adora disputar Copas, por isso se tornaria o primeiro bicampeão do torneio. O Grêmio, no ano anterior, foi vice-campeão da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Flamengo. Com o Felipão, o título veio sem derrotas em 10 jogos, as 6 vitórias e os 4 empates, no entanto, não significam facilidade no caminho do tricolor dos Pampas. Sob o comando de Filipão, o Grêmio foi bicampeão da Copa do Brasil em 1994. Diante do Criciúma, empate por 2-2 fora de casa e vitória apertada por 2-1 em Santa Rosa, em Novo Hamburgo, já que o Olímpico não estava disponível. Em seguida,
Nas oitavas de final, uma vitória de 2-0 no Olímpico, na volta no Pacaembu, novo empate por 2-2 longe de Portugal, longe de Porto Alegre. Nas quartas de final, 2 vitórias por 1-0 contra o Vitória, gols marcados respectivamente por Aguinaldo e Nildo. Na semi, depois de um 0-0 em casa, a vitória do Grêmio por 2-1 no Olímpico lotado. Os 2 gols foram marcados por Nildo, centroavante que teria a destreza de marcar o gol do título contra o Ceará aos 3 minutos de jogo, também no Olímpico. Isso após um empate sem gols em Fortaleza, garantindo assim o segundo troféu da Copa do Brasil. Até fica com a boca seca, tomar até uma água aqui, porque ganhamos aí 2 Copas do Brasil com o Filipão, que é o que a gente vai falar agora. Palmeiras bicampeão em 1998 e em 2012. A história de Filipão com o Palmeiras na Copa do Brasil se divide em 2 partes. A primeira, uma das passadas mais importantes de sua carreira, teve a competição como um dos grandes títulos. O Alviverde enfrentaria o Cruzeiro na reedição da final de 2 anos antes e conquistou o título inédito, conquistaria, o título inédito na época. Paulo Nunes foi o destaque com 5 gols em uma campanha sólida com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. É o timaço do Palmeiras, ó. Essa camisa aqui, ó. Lembra? Santal Active, Copa campeão da Copa do Brasil. 1998. Ô, louco, meu. Campeão da Copa do Brasil, 1998. Com o Felipão, uma vez foi campeão da Copa do Brasil, 98, com destaque de Paulo Nunezinho, Júnior e Veloso. Era um timaço. Tinha Júnior Baiano, tinha Júnior, Roque Júnior, Arcezinho, Alex. Bem que na época eu acho que não tinha um Alex, não tenho certeza se o Alex já estava em 98 na Copa do Brasil. Eu acho que ele chegou na Mercosul. Não tenho certeza, não me lembro bem. Eu acho que ele não estava na Copa do Brasil ainda, mas não tenho certeza absoluta. Superando aí o CSA de Alagoas, Ceará, Botafogo, Sport e Santos, né? 2 empates e passagem apenas nos gols fora de casa para chegar à decisão, diante da Raposa. Uma derrota por 1-0 com gol de Fábio Júnior no Mineirão. Na volta no Morumbi, no entanto, a mística de Oséias imperou no duelo. Primeiro, servindo a Paulo Nunes para abrir o placar no primeiro tempo, depois de tudo isso, aos 44 do segundo tempo. Quem fez o gol aí? Espírita, famoso gol espírita de Oséias. Ele, o baiano, o Oséinha da Bahia, marcando no rebote do goleiro Paulo César. Se eu não me engano, foi um chutaço do Zinho que ele pegou o rebote, né? Acho que foi até uma cobrança de falta do Zinho. Ou foi do Arce? Acho que foi do Zinho. E aí ele pegou o rebote no gol espírita. Veja isso no YouTube aí, procura aí. Gol de Oséias, final Copa do Brasil 98 contra Cruzeiro. Evitando a disputa de pênaltis, garantindo assim o grito de campeão da Copa do Brasil em 1998. Título improvável no ano do rebaixamento. Diferentemente do fim dos anos 90, no início dos anos 2000, nos quais o Palmeiras tinha um timaço, o cenário em 2012 não era dos melhores, não. Mesmo assim, o bicampeonato da Copa do Brasil foi conquistado com o Felipão, com a base do time que terminaria aí rebaixado à segunda divisão do Brasileirão. O Felipão ergueu o bi da Copa do Brasil com o Palmeiras. Um time que tinha um zagueiro na função de volante. Lembra dele, o Henrique? Que hoje, se eu não me engano, tá no Corinthians, né? Eu acho. Ele saiu pro Napoli, jogou a Copa do Mundo em 2014. Depois voltou pro Fluminense, e aí já não era mais o mesmo, e tá no Corinthians. Nunca mais ele jogou o que jogou no Palmeiras, né? Que jogava muito. Por aquele time que o Palmeiras tinha, ele era um excelente zagueiro. Ele virou uma espécie de ídolo do Palmeiras naquela época ali, né? Mas foi só ali também, né? Marcos Assunção como líder nas bolas paradas. Um time operário que se fechava para defender e chegava com precisão ao ataque. Lembra um pouco hoje, só que naquela época não tinha a qualidade que tem hoje. Hoje é bem mortal, bem mais mortal. Tanto que não perdeu ao longo da campanha, no qual superou o
Coruripe de Alagoas, Horizonte Ceará, Paraná, Atlético Paranaense, Grêmio, com gol de Valdívia na volta, né? O Grêmio foi 2-0 no Olímpico e 1-1 gol de Valdívia. Eu acho que foi na Arena Barueri esse jogo. E, por fim, Coritiba, 2-0 no Pacaembu. E o Allianz Parque não estava construído ainda. O Parque Antártica na época, né? O Palestra Itália estava em reforma para a construção do Allianz Parque. Então não estava disponível. Então o Palmeiras jogava em Arena Barueri, outra hora no Pacaembu e por aí vai. E esse jogo foi, se eu não me engano, no Pacaembu. Foi 2-0 pro Palmeiras. E na volta foi o Coritiba fez 1-0. 19 minutos do segundo tempo, o Coritiba abre o placar. E o Palmeiras, acho que um ou 6 minutos depois, uma coisa assim, Marcos Assunção bate a falta. Betinho raspa de cabeça nela e ela vai no mesmo canto, gol. Endói do goleiro lá, gol. 1-1, final, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, bicampeão. Embora a fragilidade do time tenha se mostrado no Brasileirão, nas Copas, mais uma vez Felipão mostrou que a sua identificação com o torneio dá resultado. Amanhã não, né? Já é hoje já o jogo. Contra o Internacional, o Palmeiras completará 50 jogos de Copa do Brasil pelo Palmeiras e vai em busca do terceiro caneco do torneio pelo Alviverde Paulista. Portanto, não é exagero chamar de Mr. Copa do Brasil o Felipão Scolari, como eles dizem lá fora. Daqui a pouco mais um vídeo pra você. Esse tá grande pra caramba. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Ativa o sino aí também nas descrições. O link do outro canal tá na descrição do vídeo. Por favor, olha aí, se inscreva lá também. Ative o sino lá. E é isso aí. Daqui a pouco mais um vídeo aí. Vai ser o último vídeo dessa série. E aí daqui a pouquinho talvez eu poste mais um outro aí, um pré-jogo mesmo aí, falando o que pode acontecer ou não sei, vou ver aí. Compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, deixa o like, até o próximo, valeu.